nasce na década de 50, então uma época em que ninguém falava na palavra gay, a palavra trans não existia. Eu me descubro, né, do gênero masculino desde que eu me entendo por gente, sei lá, 3, 4 anos de idade. Nunca me identifiquei com o mundo feminino. E eu era obrigado a sair para a escola, eu fui obrigado a ser criado no mundo feminino, né? O que foi também uma grande vantagem. Quando eu começo a escrever O Erro de Pessoa, eu sabia que eu tinha que registrar minha história e deixar a minha marca, porque um dia alguém iria ler e saber o que é a vida de um trans, o que ele passa e o que ele sente. Aqui, nesse livro, que eu publico em 2011, eu conto tudo, toda a minha uma autobiografia. Aqui eu com 27 anos, sem barba ainda, sem me hormonizar. Eu só me hormonizei depois da cirurgia, que eu fiz aos 27 anos. E aqui eu com 14, ainda com uma identidade social feminina. Eu tinha uma irmã, mais ou menos da mesma idade que eu, e com ela eu crio um mundo de fantasia, uma brincadeira, né, que eu considero a solução da minha infância. Eu sou o Zeca, ela é o Zé, somos 2 homens adultos, moramos na casa dos nossos patrões, a escola é meu escritório, e as bonecas são nossos filhos, somos viúvos para justificar a falta de mulheres, de mãe das crianças, enfim. E eu brinco 24 horas dentro dessa história. E aí eu sou tratado masculino pela minha irmã, né, como eu sempre desejei, porque eu era só tratado no feminino e eu corrigia mentalmente, eu sabia que eu não podia verbalizar essa correção e que eu seria ridicularizado, ninguém ia me entender. Minha mãe me leva a um psicólogo aos 9 anos de idade, porque eu era um menino. Claro que a psicóloga não diagnosticou como caso trans, porque não existia essa palavra. Mas, enfim, eu fui crescendo aos trancos e barrancos. Eu não queria crescer. Eu não queria sair da infância porque eu sabia que era um grande álibi não ter sexo. A infância eu não precisava ter sexo, eu não precisava ter gênero, eu não precisava nada. Mas aconteceu aos 14 anos um segundo grande golpe na minha vida. Além do golpe corporal, houve o golpe militar. Então eu já tinha essa consciência política, a importância de se lutar por desigualdade de classe, etc. Quer dizer, a sexualidade não foi a única questão da minha vida, né? A política sempre esteve presente na minha vida. E eu participei de todas aquelas passeatas de 67, de 68, 69, corrido de gás, de lacrimogênio, enfim. Fui na passeata do Edson Luiz, dos 100 mil, eu vivi tudo aquilo. Não havia academia, não havia celular, não havia internet. Eu não conhecia nenhuma pessoa igual a mim, nenhum trans. O primeiro trans que eu conheci, eu tinha 30 anos de idade. Foi a primeira vez que eu conversei com uma pessoa que vivia alguma coisa similar à minha, né? Eu fazia ginástica por conta própria, sozinho, em casa, e resolvi fazer esporte para poder melhorar o corpo, né? Realmente fiquei com os ombros largos, fiquei com as pernas musculosas, fui campeão brasileiro de saltos ornamentais, escolhi um esporte individual e na água, porque eu sou extremamente calorento. Aliás, aí na escada tem um pôster, depois vocês podem ver eu saltando. Mas foi a glória para mim, eu fui vencedor em alguma coisa, né? Finalmente saiu a novela, né, da Glória Pérez, que também foi uma grande contribuição do Viagem Solitária, que foi o livro que aqui eu conto toda a história de como foi a procura. A Glória Pérez veio me procurar porque ia fazer uma novela sobre transexualidade, só que ela ia fazer sobre transexualidade feminina. E quando ela soube do meu livro, ela comprou em e-book na mesma noite, leu, acho que ela não dormiu, e ela tinha uma semana para entregar à Globo,
a sinopse da novela, ela mudou tudo, disse, você me pirou. Eu mudei tudo, agora vai ser sobre transexualidade masculina. E a Ivana é baseada, quer dizer, esse passou, como nas palavras da Glória, o Viagem Solitária passou a ser a Bíblia dela, né? Inclusive tem cenas da Ivana esmurrando das mamas, que são cenas do Viagem Solitária. E ajudou muito os garotos trans, né? Deu um esclarecimento à sociedade, porque é uma novela em horário nobre, né, que alcança o Brasil inteiro, né? Muitas famílias passaram a aceitar os filhos trans e eu acho que foi um momento muito importante na televisão brasileira. Eu sou um cara extremamente favorável às mulheres, sei o que elas passam, sei o preconceito que elas sofrem também. Eu não sou um ativista LGBT, eu sou um ativista dos direitos humanos, sempre disse isso. A minha luta é uma luta por todos os discriminados, pelos que sofrem alguma forma de preconceito nessa cultura. Então, sejam negros, sejam mulheres, sejam pobres, sejam, enfim. Eu acho que para se mudar o país tem que ser organizado. Como é importante você levar a sua voz. O que acontece na África, eu tenho responsabilidades no que acontece na África. Eu faço parte do mundo. Eu não sou... Eu sou uma pessoa que tem uma consciência coletiva. Acho que nós somos responsáveis, de certa forma, por tudo que acontece nesse planeta. E ajudar é muito bom, cara. É muito bom você poder, se você tem condições de dar a mão para alguém que está precisando e que você pode fornecer alguma coisa para esse cara, para essa pessoa, olha, é demais, é um grande presente que você recebe dando, porque a quantidade de pessoas que eu já tirei do suicídio e que vieram me agradecer depois de ainda estarem vivos, só do suicídio, do desespero de uma maneira geral, da depressão. Eu sou trans, você sempre trans, e tenho orgulho de ser trans. E acho que tem muita coisa para lutar e para conseguir dentro dessa transexualidade ou dentro dessa transmasculinidade. E que só quem vai conseguir somos nós. Veio ao mundo para mostrar quem é. E para a gente mostrar quem é, tem que aparecer, sem vergonha e com orgulho. E só se consegue alguma coisa se unindo e se fortalecendo. Temos que lutar pelos nossos direitos. E isso só o ativismo pode proporcionar. Unidos, cada vez mais fortes.